Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal, onde a gente vai falar sobre saúde, longevidade, gestão e espiritualidade. Hoje aqui nesse episódio eu tenho minha dupla de mesa, Andrea Ribeiro Bratan. Hoje acertou. Acertando sempre Instagram agora. É o Instagram que você erra, né? É o Instagram que eu erro. Sim. Andrea Ribeiro Bratan, Instagram. Acertei, né? Acertou. E hoje nós estamos aqui com a nossa super nutri, a Jéssica. E aí, Jé, prazer ter você aqui com a gente. De novo. Já é sócia aqui do programa. Exatamente. Daqui a pouco ela vai começar a apresentar com a gente. Mas sabe o que acontece? Nutrição tem muito assunto para falar. Tem tema para falar. O ano todo aqui. A gente tem coisa aqui todo dia. E o quanto nós temos que aprender, né? Muito. O iFood, não pode falar mal, né? Pode falar. Não pode. Eu gosto do iFood, gente, eu peço. Eu ainda preciso aprender com a Jéssica aqui, ó. Que eu escuto de paciente que falar pra mim, Jéssica, depois que eu comecei a passar com você, eu tô economizando tanto de iFood. Não, eu preciso economizar, não só iFood, me ensina. Uma vez o Daniel, ele não utiliza, é impressionante. Vive de carne e salada. Agora eu sou a parte ruim do casamento, né? A Andrea viajou, a gente viajou uma vez. Assim. A gente viajou uma vez com uma semana fora e o iFood mandou um e-mail pra mim perguntando se ela tava viva, se ela, né? Porque há uma semana que eles percebiam essa ausência de movimentação financeira da parte dela. E a movimentação dela é tão forte que eles ficaram preocupados. Mas eu já mudei já. Você falou, ó, vai passar com a Jéssica. Já comecei a alimentação com a Dani fazendo e mandando pra mim. Já tive um início aí. A alimentação é tudo, é a base, né? Ai, comer comidinha caseira. É a melhor coisa. Agora mesmo estávamos aqui falando do remolho do feijão. Vocês acham que os restaurantes fazem remolho no feijão? Panela. Você acha que usam quanto ali de óleo? Eu lembro na época dos estágios, a gente precisa fazer estágio em restaurante, né? São em todas as áreas. Depois cada nutricionista escolhe a área que quer atuar. E eu lembro que eu via, às vezes, ali o preparo do arroz. Aquele óleo, sabe? Aquele volume absurdo, aquela caloria invisível. Eu ficava abismada com aquilo que eu via. E aí a gente fica pensando, né? A gente come fora de casa. Não tem o carinho, sempre. Né? Como que aquilo é preparado? Tanto de sal que é colocado. Tanto de temperos mais industrializados. Tudo né? pronto. Enfim, tudo pronto. Você sabe que lá em casa, a Dani, que é uma mãezona nossa, né? Ela faz comida somente com cebola e alho. Cebola e alho. E a gente tem a certeza, né? Porque ali na compra a gente só vê isso. Então, a certeza de que você está comendo comida de verdade é muito diferente daquilo que você compra. Às vezes é até gostoso, mas você não sabe o que tem ali. É o que você falou, temperos invisíveis, né? Exato. Calorias invisíveis. E um dos piores são aqueles quadradinhos que chamam de tempero. Ai, meu Deus. É, sal em cubo, né? Aquilo é sal em cubo. Aquilo tem um sódio. E depois não dá aquela sede. Às vezes a gente come fora de casa, né? E aí come aquele feijão mais temperado. Ou uma outra preparação. Aí fica com sede o dia inteiro. E aí fica aquela sensação, nossa, eu tô tão inchado, por que será, né? Eu tô retendo tanta água, Por que será? Exatamente. E hoje o nosso bate-papo, gente, a gente prometeu e trouxe Jejum Intermitente Parte 2. Então aí, para quem acompanhou, né, hoje a gente vai trazer a parte 2. Para você que está conectando aqui agora, né, se você quer entender esse episódio, volta lá, né, vai entrar aí na lista dos vídeos do Bratancast, acessa lá Jejum Intermitente Parte 1, assiste ele. E agora a gente vem pro parte 2 aqui para a gente poder continuar batendo papo, falando a respeito, né, do jejum e outras dicas de como a gente pode quebrar, de como que a gente pode manusear, como que a gente pode fazer. Então, vamos lá. Jejum intermitente parte 2, né? Acho que hoje está muito em debate, né? O jejum ajuda, jejum não ajuda, né? Se o jejum faz bem, não faz, posso fazer, não posso fazer, né? Quais são os pacientes, já que a gente fala, não rola fazer jejum intermitente? Que a gente fala não para essa estratégia. Primeiro, doce ilusão a gente achar que ia falar de jejum em uma conversa só, né? É muito assunto para falar sobre jejum intermitente. E repetindo, né, assim, que a gente sempre fala, o jejum ele não é para todo mundo. Tem pessoas que se beneficiam muito do jejum intermitente e tem pessoas que não tem jeito, não se adaptam. Inclusive, quando eu atendo algum paciente, eu sempre pergunto, você já fez acompanhamento nutricional? E muitos, às vezes, já fizeram, né? E por que eu pergunto isso? Porque eu gosto de usar tudo que já funcionou e não usar tudo que a gente já sabe que não funcionou. Então, às vezes o paciente fala assim, eu fui numa nutricionista e ela me passou um jejum intermitente, só que para mim foi uma dieta muito ruim, então, já sei que aquilo talvez não seja
para aquela pessoa. Ou talvez o tipo de jejum que foi colocado não era o melhor. Ou talvez naquele momento ela não estava com uma mentalidade para conseguir fazer o jejum. Vamos entender onde essa pessoa está agora. Então, o jejum realmente ele não é para todo mundo, né? Acho que vale muito a pena para quem não assistiu. A gente falou muito disso lá no outro episódio, né? Assim, gestantes, lactantes, pessoas... Diabéticos tipo 1, né? Diabéticos tipo 1. De insulina. Exato. Então, pessoas que têm ali uma propensão para ter um transtorno alimentar, né? Talvez ficar todo esse tempo sem comer pode ser um forte gatilho. E crianças... Não dá, não tem como. E pacientes que precisam comer muito. Eu tenho pacientes, os famosos ectomorfos, né, lá, que precisam comer muito, eles querem hipertrofiar. Isso é importante, né? Qual que é o objetivo da pessoa? A gente fala muito de emagrecimento e nutrição, mas nutrição é muito além disso, né? Nem todo mundo procura nutricionista para emagrecer, né? Exato. Nem todo mundo nos procura para isso. Então, tem pacientes que eles já chegam ali, né, na bioimpedância, pesam 50, 60 quilos. Meu sonho é pesar 80 quilos, nunca consegui na vida. Então, essa pessoa precisa comer muito. Vai ser no jejum que ela vai conseguir, né? Mesmo porque a janela de alimentação é curta, né? Tem um paciente nosso que ele tem quase 5.000 calorias na dieta dele. Como que uma pessoa dessa faz jejum nela? Imagina. Não vai dar certo. Duas refeições para ele fazer 5.000 calorias. Uma refeição de 2.500 calorias é muita coisa, não consegue. Exato, e é uma pessoa que tem, acho que você até sabe de quem eu tô falando, uma pessoa que tem faz crossfit, tem uma demanda ali de gasto enorme. De gasto absurda, né? Uma massa muscular já muito grande. Então a gente tem que dar muita proteína, principalmente. E a proteína a gente tem que fracionar. Então imagina ali, né? A pessoa tem que comer 1,5 grama de proteína por quilo de peso. É muita proteína, porque a pessoa pesa bastante, né? Tem ali bastante massa muscular. E aí, como que a gente faz? Em uma janela de 4 horas? Não tem como, Não vai dar certo. Então, não é para todo mundo, mas funciona muito bem. Para quem gosta, para quem já testou, se sentiu bem, passou ali por aquele processo de adaptação, pode ser até um estilo de vida, que a pessoa vai seguir ali para sempre. Por que não? Em time que está ganhando, a gente não mexe. Não se mexe, exato. Por isso que eu não mudo a minha técnica do meu jejum. O Daniel é fã. Não troco. Fã do jejum intermitente. Eu faço jejum intermitente 5x2. 5 dias na semana versus 2 que eu não me atento a fazer. Mas pelo menos de 5 a 6 vezes por semana eu mantenho ele. E pra mim não é um sacrifício. Já virou um estilo de vida. Uma rotina, né? Uma rotina, é gostoso, é tranquilo. Eu só aviso ela, ó, não me traz nada porque vai me quebrar antes da hora. E é ruim, porque às vezes você tá ali, eu tô programando fazer 20, 22 horas, aí alguém traz uma coisa que você adora ali, e aí você fala, é mais difícil de falar não. Mas é tudo questão da gente combinar. É igual o paciente. Às vezes o paciente fala, para mim é difícil fazer o jejum intermitente, mas muitas vezes você tem que mudar os hábitos, a rotina dele, para ele conseguir aceitar aquela estratégia de forma adequada. E sabe o que é legal? As pessoas que fazem, que testam, elas se surpreendem, porque elas voltam e falam, nossa, eu achei que eu nunca ia conseguir fazer isso. E eu consegui, foi tão fácil. Foi gostoso, foi legal. Bom. Não é difícil fazer, né? Às vezes a Andrea fala assim, eu não consigo ficar 3 horas sem comer. Mas eu falo para ela, você já se deu a oportunidade, né, de passar o período de experiência? Porque é óbvio, na primeira semana você vai sentir um pouco de dificuldade. Eu senti um pouco de dor de cabeça, um pouco mais de irritação, mas experimenta vencer essa primeira semana para ver como que vai ficar o teu corpo, né? Como você vai ficar mais ativa, né? E você vai lidar aqui com os efeitos colaterais de uma maneira bem tranquila, né? É adaptação metabólica, né? O que é mais fácil para o corpo usar? Carboidrato ou gordura, por exemplo, como fonte de energia? É o carboidrato, a glicose. Exato. Então, a gente está sempre dando para o corpo glicose, 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 glicose. Ele precisa de energia, glicose, 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 glicose. Quando você fica um período ali sem comer, a gente precisa ensinar esse corpo a buscar. Que ele pode buscar energia de outra fonte. Que no caso, né, a gente vai lá no período de jejum, aí a gente vai ter todo um trabalho hormonal, né? Então, assim, não tem como falar de jejum sem falar de insulina e glucagon, né? Então, você tem lá, insulina é um hormônio mais anabólico. Insulina alta, o paciente perde peso. Com resistência à insulina, é muito difícil. Muito difícil. Né? Então, a gente precisa trabalhar essa redução da insulina. E quando a gente está no jejum, qual que é o hormônio que sobe? É o glucagon. E o glucagon, ele trabalha muito, por exemplo, na lipólise. Lipo, gordura. Lise, quebra. Então, tudo que a gente quer no emagrecimento, quebrar gordura. E para que ele quebra gordura? Para fornecer essa fonte de energia através do ácido graxo. Só que o corpo ele não sabe fazer isso, ele não está acostumado a fazer isso. Não é a via metabólica de escolha dele. E aí, na primeira semana, ele vai se adaptar.
né? Então, de onde eu vou buscar essa energia? Então, ele vai se adaptar. Quando o jejum ele se torna algo mais rotineiro, virou ali parte da rotina, da vida da pessoa, o corpo aprendeu. Então, você ganha uma flexibilidade metabólica que, para a saúde, para os resultados, é maravilhoso. Mas é um treino. É um treino. Pode ver que, por exemplo, quando eu falo por experiência própria, a gente passa um domingo, come normal, a segunda-feira é o dia mais difícil de vencer às 16, 18, 20 horas de jejum. Porque você passou ali o domingo ofertando carboidrato, açúcar pro teu corpo, ele tá ali tranquilão, né? Poxa, não preciso me esforçar, e aí você vem de domingo para segunda num jejum de 20 e poucas horas. Você tem uma dificuldade maior de cumprir, mas na terça, na quarta, na quinta já ficou normal. Sexta-feira, então, se bobear, você faz 24 horas, fica 24 horas sem comer e vai se alimentar entre quinta, come uma refeição na quinta, vai só no sábado com tranquilidade, entendeu? Então, assim, é muito do que a gente acostuma o nosso organismo, e o corpo humano acostuma com tudo. Com tudo. A gente consegue fazer o corpo se adaptar a tudo, entendeu? E olha como o corpo, ele... o corpo humano é maravilhoso, né? Assim, ele é muito inteligente. Às vezes eu começo a estudar ali bioquímica, fisiologia, e a gente pensa, nossa, Deus é muito perfeito, né? Ele pensou em tudo, então ele vai buscar ali energia de onde ele precisa, ele se adapta. Teve até o filme que saiu um tempo atrás lá, não sei se vocês já assistiram, não lembro o nome do filme, que mostra a história lá do avião que caiu, eles ficaram no gelo por vários dias. Era um time aqui era um time de, acho que de rugby. Era, né? De rugby, acho. De rugby isso. Aqui da Colômbia, eu acho, aqui da América do Sul. E eles ficam nos Andes lá, né? Sem comida e sem água, né? E aí, é claro, né? Quando eles são resgatados, estão todos extremamente fracos, magros. Mas olha todas as adaptações que o corpo fez para mantê-los vivos, apesar de tudo que eles passaram, né? Então, a gente vive hoje, né, fazendo um paralelo, a gente vive hoje num ambiente que é muito obesogênico. A gente tem oferta de caloria, oferta de carboidrato a todo momento, em todo lugar. Facilidade, né? A facilidade e a questão da oferta, né? Como você comentou agora. Não me ofereça, né? Porque eu estarei no jejum. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Então fala assim, mas você está ali, né, num processo de mudança de estilo de vida. Mas é só um bombom. Olha aqui, ó, tem 80 calorias. E não é a questão da caloria. Muitas vezes é a carga emocional que vai vir atrás desse consumo. Poxa, né? Não só pelo aumento da insulina, mas eu quebrei ali Minha disciplina. Minha disciplina, né? Exato. Então, não insista, né? Assim, ofereça por educação, claro, né? Quer comer um bombom, quer comer alguma coisa. Mas se a pessoa fala não é não. Isso vale para a nutrição também. Respeite, né? Tem um ator, ele, há um tempo atrás, ele até... Eu não sei se ele vai fazer filme, série, sei lá o que ele vai fazer. Mas ele emagreceu muito para fazer, né, esse trabalho. E ele entrou numa dieta ali absurda, extremamente magro, massa magra lá bem alta, né? Eu não sei se ele vai interpretar um atleta ou se ele vai competir, sinceramente, eu não sei a história. Mas ele estava comentando, ele até postou lá no Instagram dele, ele comendo manga. E ele estava, assim, absurdamente com vontade de comer manga. E ele comenta, achei muito legal, que ele fala assim, meu próprio coach, treinador lá, né, um nutricionista, ele falou para mim, você pode comer a manga, não vai atrapalhar seu resultado no nível que você está agora. Ele falou, mas se eu não vou atrapalhar minhas calorias, mas eu vou atrapalhar aqui a minha mentalidade. Exatamente. Porque eu coloquei uma meta, e se eu comer a manga, não é a caloria, mas eu vou quebrar a minha disciplina. Então, não é só caloria, vai muito além da caloria, né? E o jejum, ele traz muito essa disciplina para as pessoas. De não vou comer e conseguir vencer. E você acha que o jejum interfere na parte emocional? Assim, não como, eu fico mais lento, fico mais ativo. O que você acha, gente? Interfere bastante. Hoje a gente tem alguns estudos que já associam que o jejum intermitente, ele pode... A gente sempre usa essa palavra, né? A gente pode, porque estudo científico é muito isso. Não quer dizer que todo mundo vai ter aquela resposta. Quando a gente fala estudo científico, se eu quiser provar que jejum é a melhor coisa do mundo, eu vou achar vários estudos que provam que sim. E se eu quiser falar que jejum intermitente é ruim, eu vou achar vários estudos que falam que não. Por isso que a gente tem que trabalhar ali com um corpo de evidências. O que estudos mais confiáveis que trabalharam ali, né? Qual foi o modelo? Sim. É uma análise sistemática, é uma meta-análise, é um ensaio randomizado, é um duplo cego, é um estudo feito com animais, é um estudo feito in vitro. Então, a gente tem que entender de onde veio esse estudo, né? Então, assim, quando a gente pega um estudo,
tem a famosa curva de Gauss, né? Que é aquela montanha. Então, o estudo ele vai lá, naquele centro, a maior parte das pessoas responderam para essa informação. Mas tem o fora da curva, né? Nem todo mundo vai estar naquele centro. E, às vezes, a pessoa que está ali na nossa mesa, passando por consulta, é aquela que está fora da curva. Então, respondendo, né? Assim, pode gerar essa melhora? Pode. Isso pode acontecer para todo mundo? Provavelmente não, né? Sempre vão ter pessoas que vão responder melhor do que as outras. Então, a gente já tem estudos aí que associam o jejum intermitente com o aumento de BDNF, por exemplo. O que é BDNF? É uma proteína, o B vem de brain, né? Então, a gente já sabe que vai falar de cérebro. Então, que melhora ali toda a parte cognitiva, né? Neurônios, né? Então, melhora de sinapses, conexão de neurônios. Então, na nutrição, hoje a gente tem um estudo muito novo ainda, que vai aumentar muito, que fala sobre neuroplasticidade. Então, será que o jejum pode ser aí uma melhora para esse ponto também? Provavelmente sim. Mas tem muita coisa ainda que vai aparecer, muitos estudos que vão surgir. Que é o que acontece com você, né? Você tem você fala que fica mais ativo, mais esperto, né? Consigo raciocinar melhor, fico mais ligado, assim, eu consigo estudar mais quando eu tô em jejum, né? Até mesmo porque, se a gente pensar de uma forma bem simples, seu corpo não está roubando energia para fazer a digestão. Então, a energia está focada naquilo que você está dando de estímulo para ele. Então, assim, eu não comi nada, ele não está gastando energia com nada. Eu vou estudar, todo o centro de energia que ele vai gastar está dentro do seu cérebro. Então, de uma maneira bem vulgar e simples, basicamente é isso que a gente consegue atingir com o jejum. Mas se a gente for a nível molecular, a gente vai ver quantas coisas não vão mudar, né? Eu falo que, e é bem o que você falou, né? A gente vê uma linha que é a favor, uma linha que joga contra, mas eu falo que, assim, existem táticas para todo mundo, né? Nem todo mundo precisa fazer jejum para emagrecer, nem todo mundo precisa comer bastante para poder, né, eliminar uma compulsão. Então, assim, aquele velho ditado que a gente prega muito. Quem é o paciente que está na minha frente? Eu conhecendo ele, conhecendo os hábitos, conhecendo os pontos fracos, eu consigo investir nos pontos fortes e fazer dar certo um estilo de alimentação adequado. Mas não tem um protocolo amarrado. Isso não existe, né? Esse negócio de, meu protocolo de emagrecimento é isso. Não, meu protocolo de emagrecimento é conhecer meu paciente e ver o que melhor vai se adequar a ele, ponto. Entendeu? É por isso que a nossa consulta é tão demorada, né? Não tão tem longa. como ser curta. E às vezes as pessoas não entendem, né? Mas por que dura 2 horas uma consulta? Porque a gente tem que entender todas essas particularidades. Quem é o paciente que está ali com a gente agora, né? E às vezes a gente atende casais, eu atendo casais no mesmo momento. Às vezes eles pedem, eu atendo junto, fico 4 horas com eles em sala, normal. E a gente percebe que cada um, eles tentam fazer as mesmas coisas, e não dá certo, mas não vai dar certo. Da mesma forma. E normalmente os opostos se atraem, né? Muito engraçado isso. Então você vê que um responde mais para uma estratégia, outro responde mais para outra estratégia. Não, amor. Pois é, aqui no nosso caso, né? A Ana consegue fazer um jejum de 1h30? No máximo. Uma vez eu atendi um casal e ele queria muito fazer o jejum intermitente, só que ele queria fazer o da noite, que a gente tem o jejum intermitente. Do dia? Pensando aqui mais especificamente para o TRF, né? Que é o tempo de restrição ali no mesmo dia. O de dia e o da noite. Pensando em crononutrição, seria melhor a gente deixar de comer à noite do que deixar de comer de dia. E ele queria exatamente isso, ele queria deixar de comer à noite, que seria excelente, ele ia ter um resultado assim maravilhoso. Mas a esposa dele virou para ele e falou assim, mas essa é a única refeição que você faz com a família. Fica difícil. Será que para ele seria a melhor estratégia? Eu concordei muito com ela. É o que acontece conosco, né? Você quebra o seu jejum à noite. À noite, a hora que tá todo mundo junto. Exato. Então o Daniel, ele fica o dia todo em jejum, água com limão. E à noite ele quebra o jejum em família, no jantar. E foi o que eu acabei fazendo com esse paciente. Eu sugeri para ele, vamos testar de manhã? Ele, mas eu prefiro comer de manhã. Ok, mas vamos tentar, né? Então, assim, a gente conseguiu promover o jejum, fez escalonado, começamos ali com 12, 14, 16, e ele não deixou de fazer a janta com a família dele. Então, não é só pensar em contar caloria, a gente tem que pensar em todo o contexto de vida desse paciente. E uma coisa interessante que você falou, né? Eu escalonei as horas, né? Quem começa correndo, não começa correndo uma maratona. Então não adianta falar assim, eu vou começar jejum, começar com 24 horas. Não vai dar certo, vai dar errado, né? Seu corpo não está treinado, você não está habituado, sua mente não está programada para isso. Você vai aguentar ali 12 horas, aí vai se frustrar, falar, tá vendo, não é para mim, não dá certo.
do que você começar aos poucos. Falar, vou começar com 12, depois vou para 13, vou para 14, vou para 15, até chegar ao ponto onde você consiga ir de uma refeição, né, de janta para janta, de café para café. Mas esse ponto de você ir ampliando é o mais importante, é onde você vai e vai conhecendo o seu limite, né? Você vai entendendo o seu corpo. Ó, até aqui é legal, aqui é um ponto de dificuldade, né? Eu falo para a Andrea, eu quando chego ali em 18 horas, eu falo que ali é meu divisor de águas. Mas se eu passar, né, entre a 17ª e a 18ª hora, eu vou embora. E aí provavelmente eu posso ficar até uma semana tranquilo. Mas o meu ponto principal é nesse período. Aí é a hora que fica mais difícil para mim, mas é a hora que você tem que saber tapear, a hora que você vai tomar uma água, a hora que você vai dar uma respirada, vai tomar um café, vai dar uma quebrada. Sem açúcar, vai dar uma quebrada. Senão, você vai se sabotar ali e falar, tá vendo, desse ponto eu não consigo. Mas é importante você ir aumentando o teu tempo para você justamente se entender. Onde que é meu time de dificuldade? É com 12 horas? É com 13? É com 14? Se eu entender isso paulatinamente, eu vou conseguir, inclusive, saber o que eu faço para driblar, para poder alcançar a hora seguinte, né? É aquela adaptação metabólica, né? Que a gente estava comentando aqui. Quem nunca, né? Assim, chegou na hora do almoço, tô morrendo de fome. Aí a pessoa não conseguiu sair para comer. Ficou lá trabalhando. Aí passou 2, 3 horas, nossa, até perdi a fome. Exato. Já aconteceu? Exato, Acontece, muito. porque a gente tem adaptação metabólica. E se a gente resiste, claro que dentro de um planejamento, né? É fantástico, você vence ali e você vai horas a fio, né? Você comentou, Jéssica, sobre o café com açúcar. Qual é o problema, né? O problema maior que você poderia trazer pra gente do paciente que quebra o jejum com açúcar, algo doce? Adoro falar sobre café. O café, né? Vou até quebrar em 2 partes essa resposta. Muita gente pergunta, né? Aquela pergunta bem seca. Café com açúcar é bom, é ruim? Depende, né? Então, primeiro, o problema não é o açúcar do café. O ponto é, quantos cafés vão ser consumidos no dia, né? Eu tenho um paciente que toma um café por dia, de manhã, quer tomar com açúcar, tranquilo, problema zero. Tem paciente que toma 10 cafés no dia, eu não estou exagerando. Tem pessoas que realmente relatam beber 10, 12 cafés num dia, porque é o refúgio, né? Tá ali no estresse, aí para tomar um café, toda hora açúcar. Essa insulina não tem paz, né? Essa insulina não descansa em nenhum momento. E aí a gente vê ali, às vezes, em exame de sangue, a insulina da pessoa está em 20, 25, 30, está extremamente alta. Uma vez eu já atendi, acho que foi o mais alto que eu já atendi, uma insulina acima de 90. E era já viu? Caramba. A pessoa já estava com aquelas manchas, né, que ficam no pescoço, que é a acantose nigricans, né? É bem raro, assim, eu pelo menos poucas vezes eu vi na minha prática clínica, mas eu já vi acontecer. E assim, era um cenário muito parecido. A pessoa consumia ali açúcar o dia inteiro. Então, o problema não é o açúcar. O problema é a quantidade de açúcar que a gente come. Então, primeiro ponto é esse. Quantos cafés você vai tomar num dia? Eu vou tomar 10? Para começar, 10 cafés já não é tão interessante, né? Você já deve ter visto isso na clínica também. Quantas pessoas falam relatam que consomem remédio para dormir? E aí você vai lá na anamnese, a pessoa toma 7, 8, 9, 10 cafés no dia. Todos com cafeína e fora a cafeína do pré-treino. Né? Então, assim, não se conversa. E será que o médico que prescreveu aquela medicação sabe que perguntou isso para ele? Exatamente. Será que não era antes tirar a cafeína e depois pensar em entrar com a medicação? Enfim, né? Aí são outros 500. Mas sobre a quebra do jejum, também não teria problema a gente ter um café com açúcar. O problema é ter só café com açúcar. Quando a gente fala de alimentação, de refeição, a gente fala muito de matriz alimentar. O que é matriz? É tudo que vai ter naquele prato. Então, se eu quebrar o jejum só com arroz, uma batata e o café com açúcar de sobremesa, eu só tenho carboidrato. Só carboidrato. Só açúcar, né? Exato. Praticamente. Não tá legal. Agora, se eu tenho um feijão que tem muita fibra, se eu tenho legumes e verduras, se eu tenho ali uma matriz alimentar, um pouquinho de azeite, que é uma gordura maravilhosa, eu tenho uma matriz alimentar boa, isso já não seria um problema. Claro, né? Controlar quanto vai de açúcar nesse café, né? Exatamente. E olha que curioso, né? Tem paciente que fala pra mim assim, eu não consigo tomar café sem açúcar, né? Nem com adoçante, só gosto de café com açúcar. E aí a gente sempre oferece o cafezinho, né? Porque lá na clínica o café é um evento, né? Exatamente. Vamos combinar. Aquela bandeja, até eu já aprendi a fazer aquela bandeja maravilhosa, linda, com recadinhos. Ai, gente, é uma experiência única.
E às vezes eles vão tomar e tá ali na frente da Nutri, né? E falar, não, eu vou tomar só com adoçante, vai. Ou 2 gotinhas, ou não tomar com nada. Então, às vezes a pessoa até consegue. Mas tá tão habituada a tomar sempre com açúcar, que não se permite fazer uma adaptação de paladar. Foi o que você comentou comigo hoje. Hoje a gente foi tomar um café. Foi ontem. A gente foi tomar um café. E aí ele falou, deixa eu colocar o açúcar aqui pra você. Ele já toma sem açúcar, né? E ele falou, deixa eu colocar o açúcar aqui pra você. Você toma um inteirinho, um sachêzinho? Eu falei, não, eu tomo menos do que meio sachêzinho de açúcar. Ele, ué, mas tá fácil de você tirar. Fácil, 2 gramas de açúcar. Exato, aí eu, mas eu não consigo. Ele, mas você já tentou? Porque você tá tomando café amargo, é só você, né? Na verdade, tá bloqueado que você não toma café com açúcar. E é verdade, às vezes esse bloqueio. É uma crença limitante. Mas não consigo, porque café tem que ser com açúcar. Não, na verdade, pode ser de qualquer jeito. Mas agora eu vou passar com a Jéssica e... mas vai mesmo, essa semana. Adoro. Jejum intermitente, eu acho que é só pro Daniel. Mas nós vamos fazer, André, um planejamento alimentar. Eu falo isso para os meus pacientes. Nós vamos juntos aqui construir um planejamento alimentar para chegar no seu objetivo. Por quê? Eu não vou abrir a gaveta aqui, tirar uma dieta e falar, não, isso não existe, né? Eu sempre falo isso. E esse é o diferencial da clínica. Profissionais que trabalham com seres humanos únicos. Eu pego uma folha em branco e eu coloco ali na frente do paciente, né? E eu começo a desenhar com ele. Você também faz isso, né? Entrego um monte de rabisco pro paciente. Exato. E aí eu começo a perguntar que horários você come? Que horários que você consegue parar para comer? Então, a partir daqui vai iniciar o nosso planejamento. Então, eu não vou determinar a hora que ele vai parar para comer. Ele vai me falar os horários que ele já tem hoje de rotina. Claro que se ele tem costume de comer às 8, às 9 e às 10, vou falar, peraí, né? Vamos tentar deixar uma refeição, de repente, às 8, talvez umas 11, ou começar um pouco mais cedo, 7h30, para pelo menos dar um intervalinho aí entre uma refeição e outra. Então, juntos, a gente vai fazer um planejamento alimentar e faremos isso. E é legal que a Jéssica faz isso junto com o paciente. Então, não é aquela coisa assim, eu converso com você 1h30, 2, e depois eu te mando. Né? E aí você fica lá na tua casa esperando, e quando chega seu plano alimentar, você fala assim, meu Deus, e agora? Exato. Mas isso daqui, né? Isso aqui eu acho que ela não entendeu, isso aqui eu acho que... E aí fica uma coisa difícil do paciente cumprir. E fica difícil de dar sequência, então... E a importância também da pessoa que mora com você, a pessoa que você mais convive, entender o jejum intermitente. Por exemplo, o que o Daniel citou no início do podcast, quando ele fala para mim, olha, hoje eu vou ficar tantas horas. Então, eu sei que naquele período eu não vou oferecer nada, porque na segunda-feira, como ele mesmo comentou, que no sábado e domingo ele se alimenta direito, porém não jejum intermitente, porque está com a família. E aí, nesse momento, na segunda-feira, eu preciso entendê-lo. Porque senão fica mais difícil, né, Jéssica? Quando a família não entende essa mudança, esse comportamento, é difícil para o paciente. É a família sabotadora, né? Exato. Tem muito. E aí é um passo para frente e outro para trás, né? Porque aí o paciente tem vontade, ele quer, mas aí o que acontece? Eu falo que o ecossistema sempre vence, né? A gente aprendeu muito isso. Então não adianta, se ele está inserido no meio onde os hábitos são hábitos de obeso, dificilmente ele vai conseguir fazer o jejum dele, vai conseguir quebrar da maneira adequada. Então o meio sempre vence, né? Então muitas vezes o paciente vai ter que se ausentar desse meio, porque senão ele não vai conseguir cumprir ali as metas dele. Né? O meio vai sempre ganhar. Exatamente. Então tem que ter esse bem bolado, esse combinado, né? Essa programação semanal, olha, não vou comer, vou fazer jejum, não vou fazer jejum, né? E é só um bate-papo tão simples que a gente alinha ali a semana toda, olha, não vou comer nada disso, essa semana eu vou pegar mais pesado no meu jejum e tá tudo bem, né? Então isso é uma estratégia que dá muito certo, é conversar antes, né? E acho que a consciência, eu tenho um filho, né? Vocês também têm filhos. A consciência de que tudo que a gente faz, a gente está sendo exemplo, né? Nossos filhos vão replicar tudo que a gente faz. Então, se eles verem ali a gente comendo salada, a gente comendo brócolis, a gente bebendo água, eles vão replicar isso também. Replica. O Bento toma água com gás. Exato. Um ano. Ele ama água com gás e limão. E ele bebendo água na caneca de café, gente. Ainda. Então, ele vê eu bebendo café fofo. e eu tomo café. E aí, um dia ele ficou me chamando, né? E eu não entendendo. E aí, eu coloquei assim pra ele, era café. E ele, tipo assim, eu quero. Aí eu falei, calma aí. Peguei uma xícara, coloquei água, fingi que eu estava colocando café e dei pra ele. Ele tomou com uma alegria, assim, estou tomando o que a mamãe está tomando. É o que você falou. Exemplo.
E ele toma todos os dias o café, a água com gás, na xícara, achando que é café. Mas toma água com gás e limão. Exatamente, é o que a gente faz, eles replicam, né? Eles aprendem assim. A importância disso. Muito o bom, exemplo Jéssica. arrasta. Se a gente tem aquele costume de... Por que eu tô falando isso, gente? Porque às vezes o paciente ele fala assim pra gente. Mas em casa eu tenho criança, então eu tenho doce, então eu tenho biscoito. Eu falo, aí que você não deveria ter mesmo. Porque então, se tem, come. Se tem, vai comer. Se alguém vai comer, né? Então assim, ou vai ser você, quem mora na sua casa, são as pessoas que você ama. Então ou vai ser você, ou vai ser tua esposa e teus filhos. Ou teus filhos, exato. Não quer dizer que não é para comer nunca. Às vezes a gente sai, eu como tudo que eu tenho vontade, eu não abro mão de comer nada. E nem proíbo meu filho de comer nada. Mas ele sabe que tem limites, né? Não dá para comer um hambúrguer todos os dias. Sim. Não dá para comer um sorvete todos os dias. Não dá para comer fast food todos os dias. Então a gente... É a escolha do que a gente faz ali na maior parte do tempo. E é tão gostoso comer uma coisa diferente, assim, bem de vez em quando, sabe? Quando eu vou comer pizza, é algo que é tão... Eu amo comer pizza, mas é algo que é tão não rotineiro na minha vida que eu como com uma satisfação. E aí eu fico pensando, se eu comesse todo dia, não ia ser tão gostoso. Imagina, perde completamente a graça e parece que aquilo... Você percebe o quanto está te inflamando e te fazendo mal. Quanto você vai ficando inchado, quanto aquilo não é saudável, né? Então... Muito bom o bate-papo. Agora vai ter o jejum intermitente 3. Parte 3. Mas já acabou? Já acabou de começar. Mas é que é tão bom conversar com a Jéssica que a gente perde ali, né? Eu não vi a hora passar. E a gente precisa do 3, porque a gente quer trazer pro pessoal como que a gente vai estruturar uma quebra de jejum. Eu fiz lá meu jejum, consegui, né? A gente comentou somente da quebra com açúcar, né? E como é que eu quebro isso de uma maneira adequada? Então, assim, já fica acompanhando aí, porque então vai ter jejum intermitente parte 3, onde a gente vai trazer para os pacientes como que a gente quebra de uma maneira adequada, como que a gente pode estruturar de uma maneira simples, né? Eu tô trabalhando, tô fora, como que eu posso quebrar meu jejum? Porque uma das coisas que as pessoas acham é eu faço o jejum, posso quebrar do jeito que eu quiser. Oba, fiquei 20 horas em jejum e vou quebrar de qualquer jeito. Eu já tive casos de pacientes que estavam ganhando peso fazendo jejum intermitente. Perdendo massa e ganhando gordura. Fala assim, eu tô fazendo jejum de 20, 23 horas e olha, como que pode? Pode, porque o que você tá fazendo na hora que você quebra? Eu como uma barra de chocolate, eu como um monte de coisa, como um prato de macarrão. É como você está quebrando, isso pode trazer um problema. Em vez de você usar uma estratégia dessa a teu favor, vai jogar contra você. É isso. Exatamente. Gente, a gente trouxe aqui a Jéssica para esse bate-papo maravilhoso. Então, não perde tempo, se inscreve aí no canal para você, ativa o sininho das notificações para que você receba uma mensagem quando chegar vídeo novo aqui no canal. Começa a seguir a gente aí no Instagram, @doutor.danielbratan, @Instituto Bratan, @AndreaRibeiroBratan. Acertei. Aprendeu! Uau! Demorou, mas mas aprendeu. Começa a seguir a Jéssica, Jéssica Bárbara com G.Nutri. .nutri, começa a seguir. E não perde aí, porque a gente vai ter o jejum intermitente parte 3. E tem mais, se você ficou com dúvidas, quer mandar pergunta, escreve aqui, porque no próximo, além da gente mostrar como a gente vai quebrar esse jejum, a gente vai responder as dúvidas e as perguntas mais interessantes aí. Com certeza. Certo, minha gente? Um beijo e até a próxima.